Agora, o que aconteceu semana passada, se não me engano, comigo e com a Val, a gente estava conversando e ela falou alguma coisa pra mim e eu disse assim, Rai, wakari mashita. Aí ela me perguntou assim, você tá com dor de cabeça? Não foi isso? Você tá com dor de cabeça? Aí outra, né? Eu perguntei pra ela, tá chovendo? Ela, tô colocando lixo pra fora. Então, o que eu penso que ela entendeu? A hora que eu falei, eu quero mashita, ela deve ter entendido que eu tô com dor de cabeça, né? Porque ela me perguntou. E quando eu perguntei, tá chovendo? Ela provavelmente entendeu assim, o que você tá fazendo? Né? Porque ela realmente tá fazendo muito barulho de manhã. Eu perguntei, né? Tá chovendo? Mas porque eu tava ouvindo o barulho da chuva e não o barulho que ela tava fazendo. Ela falou, tô colocando lixo pra fora. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Assim, a dicção, gente. A dicção também é muito importante na mensagem. Por quê? Porque são exemplos assim, que muitas vezes são cômicos, né? Você tá no banheiro? O quê? Você me chamou de maconheiro? E daí já vira briga. Então assim, é piada, mas eu acredito que acontece esse tipo de coisa. E daí quando a pessoa já está exaltada, e o que acontece? Então, a cilada do diabo. O diabo ele sempre vai trazer situações e pessoas para nos pegar em alguma palavra, para que a gente venha a tropeçar na palavra. Então, Marcos 12, a partir do versículo 13 lá, então conta a história assim de que foram mandados alguns mestres da lei para que interrogassem Jesus, para tentar pegar ele, né? E eles perguntaram exatamente lá sobre o tributo que era pago a César, né? Então a pergunta era, é lícito pagar o tributo a César? Aí Jesus pede um denário e pergunta, de quem que é essa efígie aqui? Ou seja, de quem que é essa imagem que está aqui? Eles responderam, é de César. Então, Jesus respondeu, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, não conseguiram pegar Jesus, mas eles tentaram. Então, o diabo, gente, ele vai tentar pegar as nossas palavras, vai tentar pegar naquilo que a gente fala, para que a gente venha falar alguma coisa errada. Então, isso aí é uma estratégia dele, e fez com Jesus, pode ter certeza que ele vai fazer com você. Você pode ter certeza disso. Então, eu estou falando uma coisa aqui, e muitas vezes uma pessoa que está sofrendo opressão, ela está entendendo tudo ao contrário do que eu estou falando. Porque isso é opressão. É o diabo trocando mesmo para deixar a pessoa confusa. É o espírito de confusão. E daí as pessoas muitas vezes estão brigando por algo assim que não tem lógica. Daí você fala, mas por que vocês estão brigando? Porque ele me disse isso. Mas eu não disse. Não, eu disse sim. E fica naquela. E muitas vezes foi o quê? O diabo fazendo armadilhas. Outro dia a avó quase discutiu. Eu falei assim, mas peraí, por que a gente está discutindo? Eu estou concordando com você. Foi esse dia no carro? Eu falei, não, realmente, tinha que ser pregada essa palavra. Não é só para vocês, é para nós. Então, assim, são coisas que acontecem na nossa vida. E eu estou falando assim de experiência. Eu vivi muitas dessas coisas aqui. Então, tome cuidado, porque isso aí são armadilhas. Então, sobre essas armadilhas de Satanás, olha só. Então, o filho pede para ir em algum lugar que você considera perigoso. Por exemplo, sei lá, ir para Hamamatsu agora, né? Sozinho, com os amigos. Automaticamente você vai responder que não, né? Aí, o diálogo clássico do adolescente, da criança é o quê? Ah, mas todo mundo faz, todo mundo vai. Por que eu não posso ir? Aí você vai responder que não, que você não é todo mundo, né? E pronto, acabou. Não porque eu estou mandando. E daí vai ter aquela discussão toda. E daí o diabo vai fazer o quê? Então, a hora que vocês discutirem ali, assim que vocês saírem, o diabo vai na cabeça do seu filho e vai falar assim, tá vendo? A sua mãe e seu pai não se preocupam com você. Eles não se preocupam com o que é importante para você. Eles só querem que você seja o escravo deles. E começa a fazer a cabeça do seu filho. E é por isso que a gente vê tanta família destruída aí. Porque a palavra é liberada da forma errada. Então, qual que é o diálogo certo que você deveria ter com seu filho nessa hora? Fala assim, olha, eu acho muito perigoso você ir, então não vou deixar você ir. Não, pai, mas todo mundo vai, não vai acontecer nada. Não, mãe, olha, deixa, vai ter tal pessoa lá. Fala, olha, eu não vou arriscar perder você. Eu não vou arriscar perder você. Eu te amo, eu não quero perder você. Eu não quero arriscar. Tudo bem, você está dizendo que pode não acontecer nada, mas e se acontecer? Eu vou perder você, então eu não quero te perder. Aí, mesmo que tenha toda a discussão, toda a briga, toda aquela coisa, mas a palavra foi liberada. A hora que o diabo for falar, tá vendo? Seu pai não se preocupa com você, fala, não, ele falou que me ama. Ela falou que me ama. Então, a palavra, gente, ela tem que ser falada. Esposa, marido, fala. Por quê? Porque a palavra tem que ser liberada. A pessoa tem que entender. Então, tem pessoas que têm várias maneiras de demonstrar. Mas, em todo caso, nós estamos falando sobre a comunicação. Então, você deve comunicar isso, gente. Comunicar.
Porque por mais que tenha discussão ali, o diabo não vai mais poder pegar a sua palavra para dizer. Porque se você for autoritário, ou se você não tiver uma resposta condizente com a situação, ele vai criar uma cilada. Ele vai destruir. E eu estou falando, eu dei um exemplo dos pais, mas tem isso no casamento. Tem isso muito no casamento, mas muito mesmo. Então, cuidado. Uma das coisas assim que as mulheres falam para os homens que não querem que eles saiam sozinhos com os amigos, falam assim, não, eu confio em você, eu não confio nas outras, né? Isso não cola, gente. Isso não cola. Então, e vice-versa. Então, você tem que ter um diálogo. Você tem que parar de ver maldade onde não existe. Você tem que ter a alma curada. Então, assim, vocês são uma só carne. Não é bom realmente o casal ande separado, né? Mas realmente, tem coisas que não tem como. Então, se a gente vai fazer coisa separada, então que vocês tenham essa mentalidade. Então, libera a palavra antes de sair. Libera a palavra. Olha, eu estou indo, mas eu te amo. Então, você tem que liberar a palavra. Então, aí, por mais que o diabo venha falar na sua cabeça, olha, agora lá, ele falou não sei o que, mas eu acho que ele está aprontando. Mas ele liberou a palavra. Aí você vai responder para o diabo, não, ele falou que me ama. Ele saiu daqui falando que me amava. Então, a palavra foi liberada. Agora, quando não é liberada a palavra, e principalmente quando sai brigado, aí pode ter certeza que o diabo vai vir e vai atiçar a sua imaginação, e você vai conseguir pensar os piores dos piores dos piores. Quando a pessoa volta para casa, aí você já está com 300 pedras na mão só para atacar nela de coisa que muitas vezes nem aconteceu. Então, isso é armadilha. Armadilha do diabo. Então, comunicação tem muito a ver com a fonte. Hoje em dia tem muito spam e muita mentira na internet, de falsas notícias. Então, às vezes a notícia é verdadeira, mas a imagem que é colocada é falsa, ou vice-versa. Então, tem muita mentira. Então, não repasse essas informações sem que você tenha verificado a fonte. Então, ao seu amigo lá, não é uma fonte segura. Vai exatamente uma fonte segura. Uma central de jornalismo séria. Hoje está difícil de achar, então cuidado. Por quê? Porque tem um ditado no mundo que diz assim, uma mentira contada 1000 vezes é uma verdade. Então, quanto tempo você acreditou que manga com leite fazia mal? Dava dor de barriga e até matava. Tem gente que falava assim, não, comer muito ovo é colesterol. Hoje diz que o colesterol do ovo é bom. E aí? Uma mentira foi falada 1000 vezes. Então, provavelmente eram os frigoríficos que estavam fazendo isso com as granjas, né? Querendo acabar com o negócio dos caras ainda. Então, é perigoso, é uma mentira, muitas vezes. E daí ela é contada, e muitas vezes você está ajudando a propagar uma mentira. Então, cuidado. Então, verifique a fonte. Porque senão você vai passar por mais um mentiroso ou desinformado. Quando eu recebo corrente, eu fico irritado. Porque assim, na era da comunicação, a pessoa não tem a capacidade de verificar que uma coisa é mentira. E tem gente que ainda cai naquela história de achar que uma criança vai receber 1 centavo por cada e-mail que for. É mentira. Mentira, gente. Então, não caia nessa. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você repassa, olha, tal empresa vai ajudar com tantos reais ou tantos centavos lá por cada mensagem. É mentira. E uma lógica que você usar nisso, você já percebe que é mentira. Por quê? Imagina agora eu fazendo a propaganda da minha loja. Olha, minha loja ajudou aquela criança com câncer, fazendo a mãe dela desesperada passar 1000 e-mails. Isso é propaganda? Então, não existe isso, gente. Uma empresa que quer ajudar uma pessoa, ela vai lá e ajuda. Ela não faz uma mãe desesperada ficar correndo atrás de nada, não. Então, isso é mentira. Então, quando você vê esse negócio de doença, essas coisas, não repassa, gente, não repassa. Porque é mentira. E você está, muitas vezes, ajudando a mentira proliferar. Então, eu fico mais com raiva ainda quando eu vejo cristão fazendo isso. Né? Passando aquelas mensagens tipo terrorista, né? E se você não passar daqui 10 minutos para 10 pessoas, a morte estará na sua porta. Fala, gente, Deus é terrorista agora. Se eu não aceitar Jesus, ele vai mandar um anjo da morte aqui na minha casa. Então, Deus está aqui para nos abençoar. Deus é bom, gente. Não tem esse negócio. Se fosse para mandar para o inferno, tinha mandado Satanás primeiro. Então, não vai, gente, não vai acontecer. Então as pessoas assim, colocam um Deus terrorista lá. Se você não repassar, vai acontecer a maldição. Quem passou foi abençoado, quem não passou vai ser amaldiçoado. Gente, é terrorismo. Então, cuidado, verifica a fonte. E tem uma outra mentira em forma de ditado que diz assim: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Cuidado com essa frase. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, que aquilo que nós vemos é mais importante do que aquilo que vemos. Porque o que não vemos é eterno, mas o que vemos é passageiro. Então, automaticamente, essa frase é mentira.
aquilo que nós vemos não vale mais. Não vale mais. Porque a palavra de Deus, ela não passa. A palavra de Deus é verdade. Não vai passar nem um tio sem que se cumpra. Então uma imagem não pode valer mais que 1000 palavras. Não pode. E Satanás tem usado isso na mídia exatamente para enganar as pessoas. Teve esses protestos no Brasil uns tempos atrás, aí vocês perceberam como que a mídia ela estava ocultando tudo isso aí. Por quê? Porque é interesse, gente, é interesse. Então eles não pensam que eles estão mostrando aquilo lá por algum motivo de utilidade pública. Não, eles estão mostrando por interesse. Tem um pensamento corrente, e eu até acredito que seja uma certa verdade, que diz assim: quem controlar a informação, controlará o mundo. Daí você fala, não, isso aí é coisa de filme de James Bond, né? Que tinha lá um filme de James Bond que era assim. Não, gente, está acontecendo ali na Coreia. Na Coreia lá, foi a Coreia que ganhou a Copa. Não sei se vocês viram esse vídeo. Procura saber lá, a Coreia ganhou a Copa. Mas para quem? Só para os coreanos. Por quê? Falaram lá que eles ganharam a Copa. E ganharam de goleada ainda. Eles controlam a informação. Eles falam que os Estados Unidos estão prontos para atacar. Então por isso que eles estão treinando que nem louco lá o exército. Então assim, mentiras. Então quem controla a informação, controla o mundo. As pessoas estão tudo sendo controladas lá por aquele ditador louco lá. Como? Com mentiras. E eles colocaram lá uma frota de... como que chama aquele barco? Vários barquinhos deles lá da Coreia lá, só que daí depois descobriram que foi feito com Photoshop. Então assim, procura a gente saber da Coreia, eles estão mentindo assim, a rodo. E para quê? Para manter a população ali. Então se você for perguntar lá, de repente para um norte-coreano lá, ele vai achar ainda que ele está morando no céu, que ele está morando no melhor lugar do mundo. Por quê? Por causa da mentira. Então cuidado, gente, cuidado com a fonte. Hebreus 11:1 diz assim que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então a fé é exatamente você não ver. Então uma imagem não pode valer mais que 1000 palavras. Então as pessoas acreditam e muitas vezes elas vão viver, elas vão ter decepção com essas coisas. Muitas vezes não vão nem perceber que estão sendo enganadas, vão continuar e continuar e continuar. Olha, tem um ditado que diz assim, e eu ouvi muito: quem tem boca vai a Roma. O que você subentende disso? Então, dentro dessa nossa pregação aqui, eu poderia dizer, se você se comunica bem, você pode ir a qualquer lugar do mundo, ir até a Roma. Então, quem tem boca, vai a Roma, né? Mas essa frase já foi desvirtuada de tanto falar, porque na verdade a frase quer dizer assim: quem tem boca, vai a Roma. Vai é do verbo vaiar. Então, quem tem boca, vai a Roma. Mas vai é de vaiar. Então, quem tem boca é para vaiar a Roma. Não é para bater palma para Roma. Então já chegou para a gente de uma maneira diferente. Se foi desvirtuando, assim como muitas outras coisas, né? Como que batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, né? Mas era espalha rama pelo chão, né? E por aí vai, né? Esculpido em mármore de Carrara, né? Daí é cuspido e escarrado. Então, são coisas que foram mudadas, de tantos falar. Então, o que é isso? Então, a gente tem que tomar cuidado com a fonte. Então, se você pode, estude, porque muitas vezes a gente vai falar, são coisas que estão dentro da gente desde criança, que foram faladas pra gente, e a gente está repassando e vai passar para os nossos filhos. E aí, o que vai acontecer? A gente vai perpetuar a ignorância, perpetuar a mentira. Então, a tecnologia, ela pode te dar toda a informação do mundo. Hoje você tem internet aí, provavelmente no seu celular, se você abrir e fizer uma pesquisa, você tem a informação que você quiser aí. Em alguns cliques, em alguns minutos, você vai ter a informação que você quiser. O problema da tecnologia é que ela não te dá a veracidade da informação e muito menos a importância. Então, cuidado com a tecnologia, porque ela não te dá a veracidade da informação e nem a importância da informação. Ela te dá a informação, mas não a veracidade nem a importância. Porque se ela desse a importância, todo mundo já tinha aceitado Jesus. Uma coisa que eu aprendi na aula de português era uma frase que diz assim, mamãe mandou que nos amássemos, não que nos amassemos. Por quê? Então um acento muda a frase. Então a mudança da frase muda o comportamento. Então o seu entendimento da Bíblia pode ser muito problemático se você tem esses problemas de comunicação. Exatamente, um exemplo clássico disso aí foi do pastor lá que adulterou com uma mulher casada e teve um filho com ela porque ele interpretou a Bíblia de uma forma errada, né? Então o versículo dizia... mulher de seu amigo e adúltera. Ele entendeu, pega a mulher do seu amigo e adultera. E foi e adulterou, e todo mundo assim, Deus mandou, né? E foi e fez, né? Aí quando o repórter chegou, não, mas não está falando adultera, está falando adúltera.
olha, rapaz, não é que você agora me deu uma nova informação aí, tipo... E agora essa criança? Falta de interpretação da Bíblia, falta de estudo. Então, gente, nós como cristãos, você não deve, gente, parar de estudar. Então, leia um livro. Tudo bem, se de repente você não pode ir para a escola, mas lê um livro. Lê a Bíblia, gente, mas faz alguma coisa. Não fica com a sua mentalidade desse tamanho, não. Porque o problema da igreja, você pode ver que a maior reclamação do mundo aí é que os cristãos têm uma mentalidade desse tamanho aqui, ó. Não conseguem pensar fora da caixinha de fósforo. Então, cuidado. Então, esse é o problema. Por quê? Porque a pessoa, ela, se é que lê alguma coisa, lê a Bíblia, diz que lê, né? Mas não, a pessoa não sabe de nada, lê nada. Parece que nem a gente viu uma pesquisa lá, os mundanos acham que a gente veio de uma nave espacial e caiu. Tipo assim, parece que a gente é de outro mundo, a gente é alienígena, só esperando a nave-mãe voltar para levar a gente. Porque a gente, muitos deles reclamam assim, que usa a mesma roupa, né? Tipo, como se fosse o uniforme da igreja, né? Saião, aquela coisa toda, né? Então, o que é isso? Então, a gente tem que pensar fora da caixa. Por sinal, a roupa é um meio de comunicação. A roupa é um meio de comunicação. Então, você deve tomar cuidado da maneira que você se veste também. Deve tomar cuidado. Dá um exemplo. Se você visse agora, né, uma mulher com um vestidinho vinil, né, um palmo abaixo da cintura, né, com decote até aqui, quase no meio da barriga, né, parado no beco escuro com maquiagem pesada, você ia pensar o quê? Que ela é uma freira. Você ia pensar provavelmente que ela é uma prostituta, né? Mas pode ser que ela não fosse uma prostituta. Só que ela está passando toda a mensagem dizendo que ela é. Parada no beco escuro, com um micro vestido, com um grande decote, com maquiagem pesada. Então, assim, é uma mensagem, você está passando uma mensagem. A sua roupa passa uma mensagem. Então, quando eu venho com essa roupa casual, que mensagem eu quero passar para vocês? Exatamente, que você é livre do fardo de ter que andar de vestidão, mulheres, de você ter que vir de terno e gravata. É essa a mensagem, que Deus opera na nossa vida independente. Então, a nossa prova da parte de Deus é o seguinte, que você está livre desse fardo. Então, essa é o motivo da gente muitas vezes vir mesmo com roupa casual, para que você entenda, você não é preso a isso. Não é por causa da roupa que Deus opera, a gravata não prega, entendeu? Gravata não prega. Então, se eu tivesse sem gravata, com gravata, de terno e gravata ou sem, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, Deus continua sendo o mesmo, Deus não mudou por causa da minha roupa. Então, essa é a mensagem que a gente quer passar. Então, cuidado com a mensagem que você está passando com a sua roupa. Né? Muitas vezes a gente vê aí mulher de 50, 60 anos vestido que nem menininha. Aí que mensagem que ela está passando? E aí fica tentando entender, fala assim, ela voltou para a infância, né, que é a terceira idade, né? Voltou a ser criança. É essa mensagem que a gente tem que entender. Então, cuidado, a roupa também passa muita mensagem. Então, olha, como cristão, então, a nossa fonte de informação sobre Deus deve ser a Bíblia. Então, por mais que tenha outros livros que falem da parte de Deus, a Bíblia deve ser o regulador, deve ser a sua fonte. Eu e pastor, 2 semanas atrás, a gente entrou num site de pessoas cristãs e eles colocaram essa frase enfática: nós somos a justiça de Deus. O pastor, na hora, falou assim: isso aqui é muito forte. Porque se eu sou a justiça de Deus, eu te julgo, te condeno e executo a sentença. Porque eu sou a justiça. Eu sou a justiça. Então, tem que ter muito cuidado. O versículo da Bíblia diz: nós fomos feitos justiça de Deus nele. Daí está falando de Jesus Cristo. Então, nós fomos feitos justiça de Deus em Jesus. Então, em Jesus, nós somos feitos justiça de Deus. Mas não que nós somos justiça de Deus. Então, quando você coloca de uma maneira errada, então se torna uma heresia, uma mentira, e a pessoa pode morrer por causa disso. Realmente ir para o inferno, porque ela está acreditando em uma coisa que não é verdade. Aí, de repente, você vai falar: mas foi tirado da Bíblia. Foi tirado e distorcido da Bíblia. Primeira coisa, gente, se você quer um dom da parte de Deus, você quer o dom de expulsar demônio, você quer o dom de curar em nome de Jesus, você quer o dom de falar em outras línguas, você quer o dom de revelação, o dom de sonhos, você quer esse tipo de dom na sua vida? Então vai. Como assim vai? Porque o sinal, ele segue quem prega a palavra. Ele segue. Então muitas pessoas estão esperando chegar o sinal para começar a pregar. É o contrário, você começa a pregar, aí o sinal te acompanha. Esses sinais seguirão. Eles vão atrás de você. Agora, se você não fala de Jesus para ninguém, o sinal não vai chegar em você. Ou seja, você não vai ter dom, você não vai falar nada, não vai acontecer nada.
Porque você não fala de Jesus. Então, quando você começa a falar de Jesus e você crê em Jesus, automaticamente esse sinal começa a te seguir. Marcos 16, 17. Acompanharão aqueles que creem em meu nome. Então, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, esses sinais é para quem está pregando. Daí você fala assim, não, Deus tem que me dar para me pregar. Não, você começa a pregar, aí Deus começa a mandar o sinal para confirmar a tua palavra, porque você é testemunha. Então, a palavra de Deus diz assim, que os apóstolos, Deus testificava sobre eles. Então eles falavam a palavra de Deus, chegava um gaiato, ela falava, eu não acredito nisso. Aí Deus mandava o sinal, aí calava a boca do gaiato. Então era assim, não o contrário. Não, peraí, vou esperar sentadinho aqui, Deus mandar o sinal. A hora que Deus mandar o sinal, eu começo a pregar. Não, não é assim que funciona. Mas por que eu estou falando isso? Exatamente, porque falarão novas línguas. Então, o Espírito Santo ele vai te capacitar a falar. Então você não está preparado para falar como eu não estava. E de repente nem estou ainda a falar. Não estou preparado. Mas quem que capacita? Então quando você dá um passo de fé, o Espírito Santo vem e coloca a ponte na sua frente. O corpo parado tende a ficar parado. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Então, se você está parado, você vai continuar parado. Então, se começar a se mexer, o Espírito Santo vai se mover em você. Amém? Então, olha só, lá em Atos, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, então eles estavam orando. Não sabe quantas horas, mas estavam orando. Aí veio o Espírito Santo sobre eles, né? Línguas como que de fogo, vento impetuoso, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Então, esse foi o Pentecostes. Aí o que aconteceu? Quem viu eles falando em outras línguas, e provavelmente eles caíam, provavelmente, né? Não está escrito na Bíblia, mas provavelmente. Por que eu falo provavelmente eles caíam? Porque quem viu achou que eles estavam bêbados. Você já viu bêbado? Então eles andavam tudo trançando, provavelmente, né? E falando coisa enrolada. Então, falar, esses homens estão bêbados. Aí Pedro começou a discursar. Pedro, gente, era pescador, não tinha estudo. Ele começou a falar, e era um dia de festa, só que creram na palavra foi mais de 5 mil. Só que creram. Então, quantas pessoas não estavam ouvindo o que ele estava pregando? Então, mas de onde que veio essa coragem? Do Espírito Santo. Então, você deve ter o Espírito Santo para começar a fazer, sim. Você deve pedir, Espírito Santo, me enche. Por quê? Porque daí quando você se encher, aí vai sair. Lembra que a gente falou semana passada, né? A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio do Espírito Santo, vai sair da tua boca o Espírito Santo. Vai sair a palavra de Deus, vai sair. Mesmo que você não conheça. Mesmo que você não conheça muito a Bíblia, vai sair. Tudo que você sabe vai sair nessa hora. O Espírito Santo ele vai te dar. Por quê? Porque você está indo, você está cheio. É o Espírito Santo que nos capacita. Assim como nós cantamos, então o Espírito Santo é a nossa comunicação com Jesus, com Deus. O Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é que faz a tradução para a gente. Ele é que faz o tsuyaku entre a gente e Deus. Porque muitas vezes a gente não sabe orar. A gente começa a falar tudo enrolado. A gente começa a falar as frases assim, e quando a gente para ouvir o que a gente está falando, a gente fala assim, não faz sentido o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou sentindo, mas não consigo colocar em palavra. Daí eu começo a falar para Deus, começo a falar coisas assim, sem nexo. Só que o Espírito Santo pega as suas palavras e leva para Deus e fala, olha, ela está precisando disso aqui, ó. Ele está precisando disso aqui. É isso aqui que ele está pedindo. O Espírito Santo traduz para Deus. Então, a comunicação. Então você tem que ter o Espírito Santo. Porque se ele não comunicar para Deus, você não vai receber. Então você deve orar mesmo, pedir em nome de Jesus. Mas quem faz essa tradução é o Espírito Santo. Ele que intercede por nós, Ele que nos consola. Então o Espírito Santo que nos capacita a falar em outras línguas e falar com ousadia. Então realmente, para falar com ousadia é só pelo poder do Espírito Santo. É Ele que nos capacita a fazer isso. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Glória a Deus. O apóstolo aqui, o escritor, ele estava dizendo assim, ele estava rogando, é quase implorando. Irmão, eu estou te implorando. Olha, tenha o mesmo pensamento. Tenham o mesmo sentimento, né? Não haja divisão entre vós, sejam unidos, tenham a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Então assim, ele estava quase que implorando isso. Em outra carta você vai ver exatamente isso. Você deve ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve em Jesus Cristo. Então, essa comunicação nós temos que ter aqui. Então, nós temos que ter isso, nós temos que falar a mesma língua.
qual que é a mesma língua que eu estou querendo dizer? É o português? É o inglês? Não, gente, não. A mesma língua de amor. A gente tem a mesma língua de amor. A gente vai ter crenças diferentes, maneira diferente de pensar mesmo, isso aí é normal. Mas eu digo, como igreja, a gente deve pensar só uma coisa, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo pode nos salvar. Porque tem gente que acredita que Jesus Cristo é só o Filho de Deus e que não é Deus, e por aí vai. Então, vários tipos de pensamento. Então a gente deve ter o mesmo pensamento, o mesmo parecer. Então, se alguém perguntar para você dessa igreja, o que você deve falar, no mínimo assim, olha, lá é o que a gente fala aqui, que a gente é uma igreja família, que a gente está aqui para levar o amor de Deus e a palavra de Deus. A gente tem um ministério de ensino de caráter. Não é, a gente não tem mais a preocupação que a pastora falou sobre o local. A gente é simples, mas a gente quer falar do amor de Deus para as pessoas. Então, isso você deve carregar com você. Então, essa quase que implorando é o que eu peço para vocês hoje. Então, tenham o mesmo sentimento, tenham o mesmo pensamento, estejam unidos conosco, estejam unidos. Amém?